Olá, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que muito bem, né? Mais uma vez aqui com vocês, professora Joinice, no nosso último encontro, nossa aula de número 6. Acabou, né, gente? Terminou essa aula aqui. Aliás, nós temos os seminários, ok? Mas disciplinas desse semestre, última aula da última disciplina, ok? É lamentável, mas essa aula vai ser muito boa, essa aula é muito gostosa, gosto muito mesmo. Nós vamos trabalhar com temas atuais, né, em relação à nossa previdência, não só a previdência INSS, mas previdência privada também. A gente vai falar bastante coisa, vai trocar bastante assunto, né, bastante informação, digamos assim. Eu trouxe para vocês alguns links. Nós vamos, inclusive, fazer uma simulaçãozinha no final da aula de uma previdência privada. Enfim, muito bacana, muito interessante essa aula. Vai passar sim, vai voar, ok? Então, vamos lá. Nossa disciplina de noções de atuária, sou a professora Joinice, tá? E nós veremos o que na aula de hoje, nossa aula de número 6. Nós vamos falar sobre previdência social versus a previdência privada. Quando a gente fala em previdência, né, eu acho que talvez uma das primeiras coisas que venham à nossa cabeça é essa seguinte pergunta que está aí, né? E o meu futuro? Por que falar de previdência, ou como não falar de previdência sem pensar em futuro? Não tem como. São coisas que estão totalmente atreladas. Por incrível que pareça, quanto mais jovens nós somos, menos nós pensamos em aposentadoria, né? E isso é um grande erro. Nós não temos, digamos assim, uma cultura de planejamento antecipado, desse planejamento prévio. Isso tem que mudar, gente, né? Já deveria ter mudado. Muito já melhorou, eu diria que trabalhando inclusive numa instituição financeira onde nós vendemos, né, esses planos de previdência privada, nos 10 anos que eu estou aí na instituição, eu acho que já evoluiu bastante. As pessoas pensam mais no futuro. Eu diria que o maior número de pessoas que pensam em previdência é um pessoal de meia idade, né? Pessoal de quarentão, já de quarentão um pouco para cima, o que é uma pena. O ideal é que se pensasse efetivamente em previdência com 20 anos. O ideal é que quando nascesse lá uma criança, os pais fizessem uma reserva, tivessem condições, vamos falar já no âmbito condição, né? Tivessem condições de fazer essa reserva para a previdência, porque você acaba fazendo uma reserva, mas infelizmente 99% dos casos você tem que mexer às vezes por algo no momento maior, né? Uma faculdade, um casamento, às vezes um tratamento, enfim. O ideal é que essa contribuição ela se iniciasse efetivamente no nascimento mesmo, tá? Que não ficasse para depois essa contribuição. Dá uma diferença, assim, tão grande, né? Nosso último slide tem lá um simulador. E eu gostaria que vocês fizessem essas simulações para vocês virem com a idade de vocês, como se vocês tivessem 10 anos a menos, como se vocês tivessem 20 anos a menos, enfim. Para vocês verem que às vezes contribuindo bem menos, né, você consegue um montante muito maior e, entre aspas, garante, né, um valor, não vou falar assim, uma aposentadoria, um sossego, porque isso é muito relativo, né, vai depender de toda a vida de vocês. Às vezes vocês não vão precisar disso, tomara a Deus que não, mas um dinheiro extra, né, um dinheiro que você pode efetivamente contar com ele é sempre muito bem-vindo, né? Efetivamente esse dinheiro é sempre muito bem-vindo, só que requer planejamento, tá? Vamos falar um pouquinho, então, dessa história de como aconteceu. Vamos voltar lá para o slide, olha. Então, quando a gente fala em o meu futuro, a preocupação com as incertezas do futuro vem acompanhando a evolução da humanidade. É o que eu falei, já melhorou,
mas ainda continua lento, vamos dizer assim, tá? A história da humanidade descreve homens reunidos em grupos, clãs, tribos, sociedades, para mais adequadamente se protegerem. Em qualquer destes grupos pode ser vista sempre uma forma de amparo. E esse amparo é quanto ao próximo, efetivamente, né? É quanto à necessidade de um próximo meu, de um ente meu, o que eu posso fazer para ajudar. Então, a gente sabe que, infelizmente, com a idade, né? Não vou nem falar com a velhice, mas com a idade, os problemas, eles vêm aparecendo, né? Eles vão surgindo. O nosso corpo é uma máquina e que ela tem uma vida útil e que, infelizmente, quase que uma regra geral aí, a gente vai precisar de mais remédios, de mais cuidados. Isso gera um maior custo, mesmo que seja uma pessoa de terceira idade que não tenha efetivamente problemas aparentes, só o fato dela já ter uma idade avançada, ela vai pagar mais, por exemplo, num plano de saúde. Então, de um modo geral, o seu custo de vida aumenta significativamente. Então, seu custo de vida é alto quando você nasce, né? E aí a gente lida aí com toda essa fase de crescimento, de criança, desenvolvimento, escola, etc. Aí você passa por uma fase adulta, vamos dizer assim, aonde você está ali se mantendo, seria a melhor fase, e você passa por uma terceira fase, ou uma terceira idade, isso dentro de condições normais, tá? Aonde o seu custo vai aumentar efetivamente. Eu digo custo básico, né? Alimentação, remédio, saúde, etc. Vestuário, nem tanto, tá bom? Vamos lá, continuando. A Previdência no Brasil ela é dividida da seguinte forma. Então, nós temos o Regime Geral de Previdência Social, o nosso RGPS, essa sigla. E como é isso, né? É operado pelo INSS, Instituto Nacional de Seguridade Social, que é uma entidade pública e de filiação o quê? Obrigatória para os trabalhadores regidos pela CLT, ou seja, quem é registrado, né? Quem está na regra aí da CLT, essa contribuição ela é obrigatória. E nós temos o regime próprio de Previdência Social, RPPS. O que seria esse regime próprio de Previdência Social? Olha, ele é instituído por entidades públicas, e aí nós temos alguns institutos de previdência ou fundos previdenciários de filiação obrigatória, aí no caso para os servidores públicos, titulares de cargos efetivos da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Como assim? Por exemplo, estado do Paraná, estado do Mato Grosso. Cada estado tem o seu, para os funcionários do estado, tem o seu fundo de previdência próprio, tá? Não é o INSS, é um fundo de previdência próprio. As prefeituras, enfim, elas costumam ter o seu fundo de previdência próprio, cada uma com as suas regras, ok? E nós temos a terceira divisão aí, que é o regime de previdência, deixa eu voltar, complementar, que seria a nossa previdência privada, tá? Complementar, porque se você está na CLT, você já tem uma, ou se você, por um acaso, né, trabalha em algum órgão público, você também tem, e tem esse regime de previdência complementar. Como funciona o regime de previdência complementar? Operado por entidades abertas e fechadas de previdência complementar, regime privado com filiação facultativa, criado com a finalidade de proporcionar o quê? Qual é a ideia? Uma renda adicional ao trabalhador que complemente a sua previdência oficial. Quando a gente fala em entidade aberta ou entidade fechada, porque eu posso ter uma previdência complementar, por exemplo, de um grupo fechado. Geralmente órgãos estaduais, né? Por exemplo, uma Sanepar.
da vida, uma Copel, ela tem uma previdência própria dela e é fechada. É só para quem trabalha, exemplo, na Copel, né? Usina Itaipu, só para quem trabalha lá. Então, é uma previdência complementar, porém, ela é fechada, tem um grupo fechado, tá? Banco do Brasil tem a Previ, né? Só para quem trabalha, os funcionários do Banco do Brasil, eles são regidos pela CLT, ou seja, eles contribuem para o INSS, eles têm essa aposentadoria e eles têm essa previdência complementar, aí, se eles quiserem fazer a adesão. E é de um grupo fechado, porque só é para funcionários. Então, por isso que fala fechado e aberto. Aberto, o Banco do Brasil ou qualquer outro banco vende, né, oferece aos clientes previdência complementar. Então, é aberta, qualquer um pode entrar. Na Previ, não. Só os funcionários podem fazer a adesão à Previ, ok? Vamos lá. Então, o que é a Previdência Social tão falada aí ultimamente, né, pessoal? A Previdência Social é um instrumento que foi criado aí pelo homem, ok? Para amenizar as adversidades inesperadas e também promover a tranquilidade num período em que a sua capacidade de trabalho é limitada. Veja, aqui, de regra geral, quando fala num período, a gente pensa numa idade avançada, tá? Mas a Previdência Social, ela pode te auxiliar, vamos dizer assim, num período de licença maternidade. Nós temos o auxílio doença e nós temos N auxílios que podem ser utilizados, digamos assim, onde num período em que aquela pessoa vai estar com uma certa debilitação, entendeu? Uma certa limitação física, enfim, ou uma limitação de trabalho por algum motivo. Nós temos até o auxílio reclusão, né? Muito falado, inclusive. Ou seja, essa é a finalidade, ok? Vamos lá, continuando. Quando começou? Então, o marco inicial foi atribuído a quem? A Otto von Bismarck, em 1883, na Alemanha. Ele que inspirou, digamos assim, essa necessidade. E aí foi criado o quê? Um sistema de seguro social baseado em 3 pilares, isso na Alemanha, tá? Saúde, pensando em casos de problemas de saúde, acidentes de trabalho e invalidez. Lógico que ao longo do tempo isso foi se desenvolvendo, tá, pessoal? Então a Previdência, ela é um seguro social mediante o quê? Contribuições previdenciárias, aqui no caso mensais, né? Com a finalidade de prover uma subsistência ao trabalhador em caso de perda da sua capacidade laborativa. Não estou em condições de trabalho, porém eu contribuí por um período, eu tenho aí o direito de receber. Lógico que existem regras e regras para determinados auxílios, ok? Olha aqui um asterisco. Para ter essa proteção é necessário se inscrever e contribuir todos os meses. Também tem a questão de o mínimo de meses, os valores das contribuições, quais são os salários que vão ser recebidos, enfim. A Previdência, ela oferece aí uma série de benefícios. Quais seriam esses benefícios? Vários, né? Que juntos eles garantem o quê? Eu coloquei tranquilidade até entre aspas aqui, porque dependendo do valor do benefício, você nem está tão tranquilo assim, né? Na maioridade, não. Ou seja, oferece, juntos garantem tranquilidade quanto ao quê? Ao presente em relação ao futuro, assegurando um rendimento seguro. Essa é uma outra incógnita, né? Sinceramente, é uma pergunta que eu faço para vocês. Vocês têm a certeza, por acaso, de que vocês vão se aposentar? Eu acho que ninguém mais tem essa certeza, nem se esse rendimento, se essa aposentadoria será segura, né? Por seria o quê? Que garantir uma renda ao contribuinte e da sua família em casos de doença, em casos de acidente,
em casos de gravidez, de prisão, inclusive, morte, velhice, etc. Gente, tem vários tipos de benefícios, das quais quem está associado, vamos dizer assim, né, na Previdência, tem esse acesso. Aqui eu coloquei um link, a gente não vai entrar agora, tá? Mais pra frente eu tenho outros links, mas eu queria que vocês acessassem. E aí eu coloco aqui, olha, para maiores esclarecimentos, vamos lá para o slide. Vamos acessar o site. https://go.gl, lá. O que esse site fala aqui, tá? Gente, ele fala sobre uma série dos benefícios, na verdade. Faz um esclarecimento, né, sobre N dúvidas aí que vocês venham ter, mas eu vou falar uma coisa para vocês. Parece que quanto mais a gente lê, né, mais dúvidas nós temos. Nós vivemos, inclusive, agora, um momento bem atribulado em relação à Previdência, né? Existem aí novas regras, mas que ainda, entre aspas, não estão vigentes. Ou seja, muita coisa pode acontecer. Está valendo o regime antigo ainda. Esse novo vai valer ou não vai? Estão falando que sim, a partir do final de 2018. Enfim, é muita incógnita, né? O que efetivamente vai acontecer, ninguém sabe ao certo. Inclusive, eu queria dizer o seguinte, essa aula que a gente está dando para vocês está valendo agora, né? Ou seja, apenas para que a gente amplie aí a busca, digamos assim, desses conhecimentos, para que nós tenhamos aí um material um pouco maior para nós podermos pesquisar, procurar, tirar dúvidas, enfim. Mas é um assunto que está, assim, a toda, né? Eu estou dando essa aula aqui, não significa que amanhã seja isso efetivamente, né? Ou que não tenha tido uma alteração, enfim, recente. Então, pessoal, não é lei, digamos assim, nós estamos falando, né? Não é uma coisa que a gente pode levar aí por muito tempo, não. A Previdência é um assunto que a gente tem que estar se atualizando, eu diria quase que diariamente, né? Não sei se felizmente ou infelizmente, dependendo da alteração, mas enfim, é algo que a gente efetivamente tem que estar pesquisando, ok? Agora, gente, eu coloquei para vocês uma atividade em sala e eu pergunto assim, vamos lá. Qual benefício previdenciário você considera mais importante e por quê? Então, eu queria que vocês, diante daquele link anterior que a gente passou, do site, ok? Vocês fizessem aí uma reflexão rápida em relação até aos que vocês conhecem ou que já se beneficiaram, alguém da família se beneficiou, enfim. Qual que é o mais importante? Por que é que vocês consideram este mais importante? E aí vem mais uma perguntinha aí para vocês questionarem bastante, né? Você considera justo um auxílio reclusão? Justifique. O auxílio reclusão, ele é um auxílio muito discutido, né? Muito polêmico, eu diria. Porque tem a questão do valor, do cálculo do auxílio reclusão, né? O pessoal falando que é muito comum a gente ouvir falando assim, o cara trabalha a vida inteira, recebe um salário mínimo. Aí o cara fica preso, né, rouba, mata, enfim, e a família dele recebe um salário mínimo e meio. Não sei o valor exato aqui, não trouxe para vocês o valor exato, mas enfim, é mais que um salário mínimo, né? É justo, não é justo? Não bastasse o cara ter, de certa forma, né, agredido a sociedade, trazido algum malefício à sociedade, né, por conta da sua atuação nesse meio. O cara está preso, nós estamos pagando para que essa pessoa fique presa, pagando alimentação, pagando alguém para cuidar, enfim, independente das regras ou de um modo geral, como está aí essa questão de delegacias, tá? Mas ainda assim a gente tem que sustentar ou tem que dar um auxílio reclusão à família.
é justo, não é justo, né? Aí vem o pessoal dos direitos humanos. Ah, mas a família vai passar fome. Né? Prendeu, a família vai passar fome. Ok, mas prendeu por quê? Porque estava fazendo uma coisa bacana? Tinha direito, não tem? Ah, mas a família não tem culpa. Vai ficar a míngua. Enfim, é algo realmente bem polêmico. Queria que vocês refletissem esses dois pontos. Nós vamos dar uma paradinha aqui, ok? E a gente volta em seguida comentando. Esse tempo, efetivamente, é para que vocês entrem no link, tá? Para que vocês acessem e voltem aí com a opinião de vocês. A gente já volta falando. A gente já volta.
E aí, pessoal, estamos de volta. Olharam lá o link? Viram o que vocês viram? Bom, aquele link ele vai dar nessa página aqui. Já deixei no Paint a página aqui para vocês. Vamos lá mostrar para vocês. Olha, essa página do INSS, aonde mostra a parte de informações gerais. Por que eu coloquei direto nesse link? Porque aqui, olha, ele mostra, assim, em informações gerais, a maioria das coisas que a gente precisa saber sobre a aposentadoria, por exemplo, acumulação de benefícios, como funciona, carência, consulta benefício por incapacidade, consulta de perícia médica, dependentes, documentos que são necessários para o benefício, como se comprova, né, quais são os documentos para comprovação de tempo de contribuição, enfim, e por aí vai. Lá no finalzinho dele, olha, a gente estava falando lá de auxílio reclusão, né? Ele fala aqui, olha, valor dos benefícios por incapacidade, valor da pensão por morte e auxílio reclusão. Ele diz como que é feito o cálculo, tá, do auxílio reclusão. Então, aqui, nesse link aí, vocês conseguem, diria assim, perder horas e horas, né, lendo, falando como funciona, etc. Mas, bom, voltando então na nossa atividade, depois que vocês olharem esse link, a pergunta era: qual benefício previdenciário você considera mais importante e por quê? Então, vamos falar um pouquinho sobre essa importância dos benefícios. Eu diria o seguinte: não existe um benefício mais importante. E dependendo do que você utilize, né, você vai dizer que aquele benefício é mais importante. Enfim, para a grávida, qual o benefício mais importante? O auxílio maternidade. Para o doente, qual é o mais importante? O auxílio doença. Para o aposentado, aposentadoria, né? Enfim, hoje, né? Hoje, o benefício mais utilizado, ou seja, se for assim, por grau de movimentação, é a aposentadoria, sem dúvida alguma, né? A aposentadoria, com certeza, ela é responsável aí pelo sustento de inúmeras famílias, e isso eu não tenho dúvida alguma. Então, esse grau de importância a gente pode atribuir de acordo com o volume, a quantidade de benefícios pagos, volume monetário pago, enfim, se for, seria a aposentadoria normal. Mas é lógico, cada benefício tem a sua importância, tá, dentro da sua utilização, para aquela pessoa que o utiliza, tá? A segunda, você considera justo o auxílio reclusão? Justifique. Tá aí, até falei assim, você considera justo? Porque aí, efetivamente, é a sua opinião, né? É justo a família do fulano que foi preso receber essa grana? A família não tem culpa. Não tem culpa e eu também não tenho culpa, né? Sou eu que pago, entre aspas, nós que contribuímos, nós também não temos culpa. Ninguém pediu para que ele fosse ladrão, ninguém pediu para que eles fossem da família dele, eles também não pediram, enfim. Então, essa é uma discussão que efetivamente não nos leva a lugar algum. Talvez eu acho que um ponto mais fácil de nós chegarmos aí num consenso seria a questão dos valores que eles são beneficiados. O cálculo desse tipo de auxílio, do auxílio reclusão, ele é diferente para uma aposentadoria por tempo de serviço. E aí eu não concordo. Aí sim eu não concordo, porque eu acho que tem que ser no mínimo o mesmo cálculo de alguém que trabalhou 30 anos. E aí quem recebe o auxílio reclusão, por conta da maneira que é feito esse cálculo, da maneira que foi tramitado, que a lei especifica como é feito esse cálculo, ele tem vantagem aí em relação ao contribuinte aí de um salário mínimo, por exemplo. E aí eu não concordo no sentido do valor, mas ser justo, se não é, pensando na família ou não, enfim, não cabe a nós aí discutir, que nós ficaríamos horas e horas. Eu posso falar, não sou contra, né? Eu sou contra, e aí? Dou a minha opinião, justifico e pronto, né? Mas que a gente paga muita coisa indevida, a gente paga, né? E assim, acho que por isso que a gente realmente se revolta, ok? Vamos lá continuar. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês da Previdência Social no Brasil. Como é que funciona?
quanto tempo ela existe, olha só. A Previdência Social no Brasil possui mais de 100 anos de história, acredite se quiser. A primeira legislação pertinente ao tema, ela é datada de quando? De 1888, quando foi regulamentado o direito à aposentadoria para empregados dos Correios. Foi a primeira regulamentação que houve aí no país, tá? O fato considerado como ponto de partida da Previdência Social propriamente dita no nosso país, contudo, é o que? Foi a Lei Eloy Chaves, que teve o decreto 4.682 de 1923. Essa lei criou a Caixa de Aposentadoria e Pensões para empregados de empresas ferroviárias, estabelecendo o quê? Uma assistência médica, aposentadoria e pensões válidos, inclusive para os seus familiares. Em 3 anos, a lei seria estendida para trabalhadores de empresas portuárias e marítimas, ou seja, assim começou a nossa Previdência Social, ok? Na década de 30, vou falar mais um pouquinho aí de história. Na década de 30, através da promulgação de diversas normas, os benefícios sociais eles foram sendo o quê? Implementados para a maioria das categorias de trabalhadores dos setores público e privado. Não foi uma exclusividade do setor público, não, tá? Mas foi expandido, vamos dizer assim, né? Para o público e para o privado. O diploma legal que definiu as bases da Previdência Social foi o quê? A Lei 1884, de 16 de março de 1935. Essa lei aí vigorou até 62 e efetuava a regulamentação dos princípios gerais definidos por quem? Pelo Estatuto do Trabalho Nacional. Isso é um pouquinho de história, tá? As instituições de previdência, elas foram divididas em 4 categorias. Então, vamos lá. Quais seriam essas categorias, pessoal? Primeira, né? Instituições de previdência dos organismos corporativos. E aí nós temos caixas sindicais de previdência, caixas de previdência, por exemplo, da Casa do Povo, da Casa dos Pescadores, etc. Essa foi a primeira categoria. Segunda categoria, caixas de reforma ou de previdência. Tá, vamos lá. Terceira categoria, associações de socorros mútuos. E a quarta categoria são instituições de previdências dos funcionários civis e militares do Estado e dos corpos administrativos. Foram criados também 6 institutos de previdência que foram os responsáveis pela gestão e execução da Seguridade Social brasileira. Em 1960, foi criada a Lei Orgânica de Previdência Social. O que seria essa lei orgânica? O que aconteceu? Unificando a legislação referente aos institutos de aposentadorias e pensões. A essa altura, a Previdência Social já beneficiava todos os trabalhadores, detalhe, que tipo de trabalhadores? Urbanos. Os trabalhadores rurais passariam a ser contemplados quando? Só a partir de 1963. Duro, né? E até hoje tem gente querendo provar aí a atividade da agricultura. Olha só, em 74 foi criado o Ministério da Previdência e Assistência Social. Até então, o tema ficava sob o comando de quem?
do Ministério do Trabalho e Emprego, na época chamado Ministério do Trabalho e Previdência Social. Aí, pessoal, é questão mais de nome, tá? De sigla. Ministério, vocês vão ver que do Trabalho e Assistência, do Trabalho e Previdência, enfim. É mais a questão de nomes mesmo que foram dados, tá? Vamos lá falar da extensão dos benefícios. A extensão dos benefícios da Previdência a todos os trabalhadores se dá quando? Isso aqui é muito legal saber, é bem importante. A partir da Constituição de 1988. Por quê? Só depois de 1988 que passou a garantir a renda mensal vitalícia a idosos e portadores de deficiência. Até então não tinha, tá? Desde que, lógico, comprovada a baixa renda e que tenham qualidade de segurado. Então tem a regra lá de mínimo 15 anos de contribuição, etc, tá? Em 1990, o INPS, gente, eu vou contar um segredo aqui, eu lembro desse nome, o pessoal falava INPS mesmo, tá? O INPS mudou de nome, passando a ser chamado de INSS, que é o nosso Instituto Nacional de Seguridade Social. Mais uma vez, mudança de nomenclatura. Em dezembro de 98, o governo mudou as regras da Previdência, passando a exigir uma idade mínima, até então também não tinha, para a aposentadoria, que no caso das mulheres é de 55 anos e dos homens são 60 anos. E isso está em alteração também, né? Anteriormente, a aposentadoria valia para quem contribuísse por 25 a 30 anos. No caso das mulheres, e de 30 a 35 anos, no caso dos homens, isso sem considerar limite mínimo de idade. Vou falar uma coisa para vocês. Essa semana, eu atendi uma pessoa no banco, tinha lá, deixa eu pensar direitinho para não falar bobagem, mas não tinha 80 anos de idade, não. Quase 80 anos de idade. Uma pessoa que ela se aposentou, uma senhora, se aposentou acho que com 47 anos, na época. E eu falei assim, e aí? Se aposentada e tal, quanto tempo a senhora tem de aposentadoria? Aí ela falou assim, eu acabei de me aposentar da aposentadoria. Até eu fiquei pensando, como assim? Eu fiz já mais 30 anos que eu estava aposentada. É isso mesmo, a senhora não tinha 80 anos. Então pensa, essa pessoa, por que a Previdência realmente é um assunto complicado? Essa pessoa trabalhou, vamos dizer assim, que ela tenha começado a trabalhar cedo, tá? Que ela começou a trabalhar com 15 anos, registrada não foi, né? Mas ela trabalhou lá até os 47 anos de idade, ok? Vamos considerar que ela trabalhou 30 anos registrado, assim, deu os 30 anos registrado. O registro a partir dos 17, aposentou com 47, 30 anos registrado. Ela está com 77 anos, né? Ela já tem 30 anos que o governo banca, né, esse valor. E não é que o governo banca esse valor, garante esse valor, garante saúde para uma maioria, que é tudo dinheiro do INSS, né? Saúde, né, remédio, etc. Gente, não dá conta realmente. Lógico que nós temos um problema muito mais grave dentro desse contexto financeiro, vamos dizer assim, e eu atribuo o nome disso a roubo, né, desvio de dinheiro, fica mais bonito, que é um gargalo que não tem fim, digamos assim. Isso realmente precisa acabar, né? Mas essa senhora tranquilamente vive aí no mínimo mais 10 anos, graças a Deus. Claro, vocês podem estar falando assim,
professora, você encontrou uma que está aposentada há 30 anos, mas tem gente que não vai conseguir se aposentar mais. Se bobear agora com essas novas regras, a maioria não vai conseguir. Ou vai trabalhar aí 49, igual está lá, né, na nova regra, se bobear, você tem que trabalhar 49 anos, pelo menos, para que você tenha um salário, vai saber quanto, né, e ao 100% da tua contribuição. E por quanto tempo você vai usufruir disso. Enfim, assunto bem polêmico, né? Vamos lá, continuando. Em dezembro de 98, o governo mudou as regras da Previdência, passando a exigir o quê? Idade mínima para aposentadoria, isso aqui a gente tinha falado, no caso das mulheres 55 e do homem 60. E a pergunta é, né? E hoje, como está? Como é que está acontecendo hoje, né? Como é que está o rolo hoje? Então, para nós entendermos melhor, nós vamos entrar num site agora, tá? Que vai mostrar pra gente as novas regras aí da aposentadoria. Veja, momentaneamente, tá? Deixa eu só passar aqui, gente. Eu tava aqui. Olha, aqui nesse site, novas regras para aposentadoria estão em vigor. Eu queria que vocês lessem efetivamente, tá? Tudo. E aí aqui vem a questão que a gente vai discutir. Eu coloquei, inclusive, um material complementar para vocês. Esse material complementar, ele é bem bacana, tá? Por quê? Porque ele traz, assim, explicadinho a questão disso daqui, ó, que eu falo, olha, mantém regra 85-95, que seria a soma do tempo de contribuição e junto, né, com a idade do trabalhador. E aqui tem todo um escrito que fala o que acontece, a questão de recolhimento, como que funciona, a partir de quando, na prática. E aí, no finalzinho aqui, né, o porquê de mudar, a questão da desaposentação, que é um assunto bem discutido, muita gente aposentava e entrava depois com esse questionamento. E aqui no final tem um resumo, é bem legal, porque assim, olha como funciona o novo cálculo da aposentadoria. Depois, gente, sobrando um tempinho na aula, a gente pode voltar aqui nesse site, tá? Fazer uma leitura aí rápida, vamos dizer assim, em relação ao que está acontecendo e até voltar aqui no assunto, discutir um pouquinho mais, tá? Assim, rapidamente eu vou passar isso aqui para vocês. Olha, como funciona o novo cálculo da aposentadoria? Vou passar nos desenhos aqui que fica mais fácil. Olha, homens precisam atingir 95 pontos para se aposentar. Um exemplo, se ele tiver 35 anos de contribuição mais 60 anos, é igual a 95. Então, contribuição 35 mais 60 de idade, 95 pontos. Um exemplo 2. Vamos supor que ele tenha mais anos de contribuição e menos idade. Olha, não, ele tem 37 anos de contribuição, ele não chegou nos 60. Mas ele tem 58 anos de idade, então ele chegou nos 95 pontos. Então, 35 anos, por isso o asterisco aqui, porque essa é a regra atual, vamos lá, né? É o tempo mínimo obrigatório para homens. Isso, gente, em condições normais. Nós não estamos falando de nada aqui em relação à insalubridade, periculosidade, nenhum tipo de trabalho que diminua esse tempo. Existem trabalhos, né, que diminuem esse tempo. Então, assim, regra geral, mínimo para homens, 35 anos de contribuição, ok? Vamos lá para as mulheres ver como é que funciona. Vamos voltar lá. As mulheres, elas precisam atingir 85 pontos para se aposentar. Exemplo 1, 30 anos de contribuição mais 55 igual a 85. Então, trabalhou 30 anos, contribuiu para o governo, mais 55 anos de idade, ela chegou nos 85 pontos. Ou, vamos supor que ela não tenha os 55 anos, ela tem 53, mas ela trabalhou já 32, tem 32 anos de contribuição. Então, ela também chegou ali nos 85 pontos. Então, 30 anos, tá vendo o asterisco, é o tempo mínimo obrigatório para as mulheres. Essa é a regra da
aí tem uma regra da progressividade. O que vai acontecer? Ele diz o seguinte, ó, que a partir de 2019 a regra passa a valer com pontos progressivos, ou seja, ele vai aumentando. Por causa do que? Do aumento da expectativa de vida. E eles montaram uma tabela, olha, em 2019 os homens até então, até 2018 precisavam de 95, ok? Em 2019 vai precisar de 96. Cada 2 anos aumenta um ponto. 2019, 96, 2019 e 20, desculpa. 96, 2021 e 22, 97 e assim sucessivamente até 2027, quando a pontuação teria que alcançar o quê? 100 pontos. Isso, idade e contribuição. E as mulheres também, isso vai sendo progressivo, tendo a mesma regra aqui para os homens, olha. Em 2019 e 2020 aumenta um ponto, elas teriam que ter 86 pontos. 2021, 22, 87, até chegar aos 90 pontos, que seriam em 2027. Olha, após 2027, serão somados sempre 5 pontos ou vale a fórmula de 90 pontos para mulheres e 100 pontos para homens. Veja, aqui eles estão falando em pontos e não estão taxando uma idade mínima, né? É a questão dos pontos. Já tem aí outras retificações que eles tentaram fazer, tentando jogar a idade mínima a 65 anos, independente, para que se tenha, por exemplo, 100% da contribuição, para que o fator previdenciário seja 100%. Ou seja, gente, não adianta falar, olha, ficou assim, ficou assado. Então, existem uma série de possibilidades que ainda estão sendo estudadas, estão sendo votadas para acertar, né? Hoje, essa questão do INSS é um rolo, digamos assim. Se você vai se aposentar agora, existe uma regra, daqui 2, 3 anos ninguém nem sabe o que vai ser ou como pode ser. Então, fala-se em idade mínima, inclusive igual para homens e mulheres, não mais essa diferença de 5 anos que tem, né, considerando um desgaste maior feminino, vamos dizer assim, às vezes por conta até de duplas jornadas, etc. Então, eles querem equiparar isso, né, deixar a mesma idade mínima. Fala-se em idade mínima de 65, depois eles falam 60 para os dois, eu acho que 60 não fica. 65, e ainda junto com essa questão dos pontos, né, ou da idade, existe uma tabela também progressiva de contribuição, de fator previdenciário, digamos assim. Se você se aposentar com tanto de idade e tantos anos de contribuição, você vai ter só 77% da sua média salarial. Mas se você trabalhar mais tanto tempo, vai para 78, 79, 80, ou seja, isso também é progressivo. Chegando a um ponto de que eles falam o seguinte, olha, para o cara se aposentar com 100% do seu fator previdenciário, ele tem que trabalhar 49 anos e ele tem que ter no mínimo 65 anos de idade. Quantos pontos isso vai dar? Só Deus sabe, né? Somando um mínimo, passa muito mais, né? 65 com 50, 114 daria com 49, né? Ou seja, eles colocam um mínimo. Outra coisa também é a questão do tempo mínimo de contribuição. Hoje, para uma pessoa se aposentar, ter direito a esses benefícios, etc., ela tem que ter no mínimo, digamos assim, 65 anos de idade e 15 anos de contribuição. Estão querendo jogar isso aí para 25 anos. 25 é praticamente o período completo, ou seja, ela nunca vai conseguir. Uma pessoa que, uma senhora, dona de casa, por exemplo, uma mulher que ficou em casa cuidando dos filhos, ela vai ter que fazer essa contribuição parcial, ali, a parte para o INSS, facultativa, né? Por quê? Porque senão nunca na vida ela vai receber. Imagina ela esperar ter 60 anos para começar a pagar uma contribuição, ela não vai ter nem grana para pagar e nunca vai ter idade suficiente para receber isso de volta. Essa é a verdade. Então, gente, previdência, né, é um assunto sério e tem que ser pensado
com muita antecedência, com certeza, ok? Aqui, gente, são exemplos, né? Eu coloquei um material complementar para vocês. Esse link, inclusive, esse texto está no nosso material complementar, ok? E acessem, leiam e estejam se atualizando, né? Não tem, existe hoje está valendo, existem algumas possibilidades, tem inclusive a questão da transição, que eles falam, né? O pagamento do pedágio. Ah, não, mas a gente não vai ser tão radical. Para homens que já têm 50 anos e mulheres que têm 45 e já contribuíram tantos anos, elas vão ter que pagar um pedágio, a diferença é que falta mais 50%, ou seja, são todas hipóteses, né? O que vai valer de verdade, só Deus sabe. Gente, se a gente vai receber isso, só Deus sabe. Então, façam a sua reserva. Contribuam, sim, porque eu acho que é importante contribuir de alguma forma, né? Mas façam a reserva particular de vocês. Se não com um plano de previdência, mas uma reserva própria mesmo. Tem que deixar essa grana separada, tá? Porque a gente não sabe efetivamente o dia de amanhã, tá? Então, agora a gente tem um vídeo que faz um resumão aí dessas novas regras da aposentadoria. Lembre-se, na atualidade, ok? Rapidinho a gente já volta. No Brasil, há 4 formas de se aposentar, por meio do INSS, por idade, tempo de contribuição, invalidez e especial. Veja agora as regras para cada uma dessas situações. Dona Marisa contou os dias para a tão esperada aposentadoria. Deu entrada nos documentos e agora aguarda o trâmite do processo. Tem sido um trabalho árduo desde essa época, desde o agendamento na Previdência, que é com no mínimo de 6 meses você conseguir uma data, passando pelo momento que você solicita os cálculos do tempo de contribuição, que nunca bate o que você contribuiu com os dados que eles têm no sistema. Isso te obriga a fazer uma peregrinação em todas as empresas, órgãos e instituições onde você já trabalhou, para comprovar para a Previdência que você realmente contribuiu. E ainda isso se agrava com o fato da Previdência não considerar o tempo de contribuição que foi pago em atraso pelas empresas. Daí você se sente na necessidade de buscar um advogado para te orientar, e normalmente o trabalhador não tem recursos para pagar um advogado. Enfim, são inúmeras dificuldades enfrentadas e soma-se ainda um fator agravante, que é o valor que você vai receber, que está muito aquém do que você necessita para garantir qualidade de vida na sua velhice. Ela vai se aposentar por tempo de contribuição, quando o cidadão trabalha por 35 anos, se for homem, e 30 se for mulher. Podem pedir a aposentadoria trabalhadores com carteira assinada, que atuam por conta própria ou não exercem uma atividade remunerada. Mas todos devem ter contribuído para a Previdência Social. Além da aposentadoria por tempo de contribuição, existem outras 4 formas de receber o benefício: por idade, por soma de pontos, por invalidez ou a especial. Para se aposentar por idade, os trabalhadores precisam ter 65 anos, no caso dos homens, e 60 no caso das mulheres. Além disso, para os inscritos no INSS a partir de 24 de julho de 1991, é necessário ter feito o mínimo de 15 anos de contribuição. Também é possível se aposentar ao alcançar 85 pontos, somando a idade e o tempo de contribuição, no caso das mulheres, e 95 pontos para os homens. Já a aposentadoria por invalidez é para quem não tem mais como exercer nenhum tipo de atividade remunerada por causa de uma doença ou por um acidente. O próprio INSS tem que considerar o contribuinte totalmente incapaz de ser reabilitado em outra profissão. Existe ainda a aposentadoria especial, destinada a trabalhadores expostos a condições prejudiciais à saúde ou à integridade física. Para pedir uma aposentadoria especial, é preciso ter um laudo médico atestando que, durante a atividade profissional, o cidadão esteve exposto a agentes nocivos.
Bom, e para falar sobre esse assunto, está aqui no estúdio o advogado Diego Cheruli. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Érica. Bom, a gente viu aí na reportagem da Evelyn algumas explicações sobre esses 4 tipos de aposentadoria possíveis, né, no Brasil. Dá para o senhor explicar um pouquinho melhor cada uma delas? Então, essas são as 4 espécies padrões de aposentadorias no INSS. A primeira delas é a aposentadoria por idade, a mais conhecida, que é aquela onde o homem aos 65 anos de idade ou a mulher aos 60, e contando com um período de carência mínimo, que é o número mínimo de contribuições pagas em dias, de 180 contribuições mensais, ou seja, de 15 anos de contribuição pagos em dia. Essa contribuição paga em dia não necessariamente é a que o empregador faz, ou a do empregado, do contribuinte individual. Se ele for empregado, o empregador pode atrasar que o segurado da Previdência vai ter o direito do mesmo jeito. Ele não pode atrasar quando ele é contribuinte individual, quando ele é um autônomo, um empresário que paga a sua própria contribuição. Então, se ele atrasar, essas contribuições não contam. A segunda, e também bastante conhecida, é a aposentadoria por tempo de contribuição. Nessa aposentadoria, o foco dela é a contribuição e o tempo que aquele segurado contribuiu. Não importa a idade, não existe uma idade mínima nesse ponto. Isso está sendo objeto de discussão na reforma da Previdência. Então, a mulher tem que ter hoje 30 anos de contribuição e o homem 35 para obter uma aposentadoria integral, porém adicionada do fator previdenciário, que, como a gente já discutiu aqui outras vezes, tira em média de 30% do valor da aposentadoria. A terceira forma de aposentadoria é a especial. A aposentadoria especial é para aqueles trabalhadores que laboraram em ambientes insalubres, perigosos ou penosos, ou seja, que estiveram expostos a situações que muitas vezes retiram a qualidade de vida e a expectativa de vida em comparação às outras pessoas no mercado. Então, para essas pessoas, eles podem se aposentar aos 15 anos de contribuição, 20 ou 25 anos, a depender do enquadramento da atividade, do perigo e de toda a situação que envolve aquele trabalho. Cumprindo isso, ele tem uma aposentadoria de 100% sem fator previdenciário. E a última espécie mais conhecida é por invalidez. Quando o trabalhador adquire uma doença ou por acidente de trabalho também, que o incapacite de forma total e definitiva e que ele seja incapaz de ser reabilitado para o trabalho. Nesse caso, ele vai receber um benefício de aposentadoria por invalidez até o fim da vida, sendo possível aí ainda haver uma reavaliação dessa incapacidade no curso do benefício. Doutor, antes de solicitar, entrar com pedido de aposentadoria, é bom o trabalhador consultar quem? Bom, o INSS ele informa muitas vezes alguns direitos no site ou às vezes tem servidores capacitados para isso. Mas a realidade muitas vezes demonstra situações diferentes. São pessoas que às vezes não têm condição, não têm consciência do direito que têm e às vezes têm um pedido indeferido, às vezes no balcão, sem uma análise pormenorizada. Então, a OAB sempre indica que o segurado procure um advogado especialista ou a Defensoria Pública da União antes de pedir a sua aposentadoria. Em especial nesse momento de reforma e de crise, Érica, é importantíssimo que a pessoa planeje a sua aposentadoria e haja com muita cautela, porque muitas vezes com medo as pessoas correm para se aposentar e acabam cometendo um erro que vão se amargar para o resto da vida, porque hoje não cabe mais a desaposentação. Então, assim, sempre busque um especialista, e esse especialista é um advogado, não aceite captação em porta de INSS, nem nenhuma outra forma de captação que seja considerada legal, telefones, cartas, etc. Procure um advogado de sua confiança que seja especialista nessa área. Tá ótimo. A gente continua nesse assunto no próximo bloco. Só um minutinho, por favor. O Jornal da Justiça está de volta e nós voltamos a falar com o advogado Diego Cheruli, que hoje conversa conosco sobre aposentadoria. Doutor, o trabalhador que está próximo à idade ou tempo de se aposentar, ele tem alguma estabilidade? Pode garantir isso? Então, essa estabilidade não está prevista expressamente na lei, Érica. Ela existe por decisões judiciais dos tribunais do trabalho, que entendem por existir essa estabilidade sempre que o trabalhador está próximo de adquirir uma aposentadoria de qualquer espécie. E há alguma situação em que o segurado, ele perde o direito? Sim, ou pela perda da carência, que é aquele prazo, ele não cumpriu a carência e vai requerer o benefício, ele não vai ter o direito, ou quando ele cumpriu a carência e parou de pagar, parou de contribuir e passou o período de graça, então ele também não teria direito a um benefício, em especial por incapacidade, mas via de regra quando ele para de pagar, quando a competência de pagar é dele. Quando o empregador não paga, isso não pode ser oponível ao segurado. Na verdade, o INSS tem que cobrar do empregador essas contribuições e o direito do segurado vai se manter ativo.
E o que é o chamado fator 85-95, né? Como é que funciona? Muita gente tem dúvida em relação a isso. Essa é uma norma que surgiu ano retrasado, em 2015, e já começou com ampla aplicabilidade. E é o que eu repito com a questão do planejamento previdenciário. Muitas pessoas, às vezes, vão na correria ou com medo de uma reforma e se aposentam antes e esquecem que podem ter um benefício melhor. Qual que é a grande vantagem do 85-95? É a exclusão do fator previdenciário do benefício de aposentadoria por idade por tempo de contribuição. Na aposentadoria por idade, o fator só incide se ele for positivo. Então, nem sempre é positiva essa forma na aposentadoria por idade. Mas por tempo, que é a mais comum, ela pode fazer uma diferença grande, aumentando às vezes até 30%. As mulheres têm que completar 85 pontos e os homens 95. Sendo que as mulheres têm que ter um tempo mínimo de contribuição de 30 anos e os homens 35 anos de contribuição. Tá ótimo, doutor. Obrigada pela sua participação. Eu conversei com o advogado Diego Cheruli, que hoje conversou com a gente a respeito de aposentadoria. Obrigada. Até uma próxima. Até mais. Isso aí, pessoal, bem complexo, né? Complexo e outra. Falou, digamos assim, 10%, resumidamente, rapidamente, mas sem entrar muito nas particularidades, né? Regra geral, ok? Mas foi bem esclarecedor. Agora a gente vai para um momento de atividade em sala. Vamos lá? Discutam e respondam. Com essas novas regras, você acha que a população ganhou ou não? Pensando como o governo, realmente era necessária a mudança da regra? E que outra sugestão você daria para conter o rombo da Previdência? Então, vou deixar vocês aí um pouquinho, ok? E a gente já volta comentando aí essas perguntas. Rapidinho a gente já volta.
E aí, pessoal? O que vocês acham? Respondendo as nossas perguntas que eu coloquei para vocês questionarem, né? Primeira pergunta, com essas novas regras, você acha que a população ganhou ou não ganhou? Aparentemente, não, né? Pensando só na questão dos recebimentos, dos benefícios, tempo de contribuição, tempo para se aposentar, fator previdenciário, não ganhou. Se você for pensar macro, vamos pensar macro, pensando na solidez aí da questão do INSS. Sim, porque é uma coisa que tem que ser boa para todo mundo. Lógico que tem muita coisa ainda para melhorar. Por que ele só existe teto máximo para a Previdência? Tem que ter teto máximo para todo mundo. Por que governador, deputados, etc., recebem o último salário? Qual é o percentual efetivamente que corresponde esses salários deles? O quanto nós teríamos de economia se efetivamente fosse um teto? Então, tem muitas coisas que precisam ser melhoradas, né? E, assim, tem que partir da gente. Nós colocamos esse pessoal lá. Vamos tirar esse pessoal de lá. O que tem que valer para um, tem que valer para todo mundo. Por que para eles as regras são diferentes? A segunda, pensando como governo, realmente era necessária a mudança da regra? Sendo racional, ok? Vamos pensar aí em outros países que também têm os seus fatores previdenciários, que também têm as suas contribuições. Realmente, eles têm um fator previdenciário diferenciado. Não tem tantos benefícios quanto a nossa Previdência, né? Diante de valores, assim, até onde a gente sabe, realmente precisava se fazer alguma coisa, mas que a coisa poderia estar muito melhor se não fossem aí os desvios, vamos dizer assim. Inclusive, existem pessoas que falam que não existe rombo na Previdência, que é só o que foi desviado, enfim. Então, é outro ponto que é difícil, assim, de você chegar num consenso. E a última questão, que outra sugestão você daria para conter o rombo da Previdência? Complicado, né? No sentido de que quanto você tem dados reais para a gente, nós não temos dados assim que a gente pode dizer é isso, ou nós temos, que outras coisas poderiam ser feitas, diminuição desses benefícios, essa questão da aposentadoria de políticos, eu acho que é algo que teria que ser feito assim, urgentemente, né? Teto máximo para todo mundo, R$4.000, etc. Para quem já ganha, acabar com esse direito adquirido, enfim, né? Uma série de regalias aí que ex-presidentes têm, ex-políticos têm, que isso ia ajudar e muito, ok? E continuando, agora a gente vai falar e vai entrar um pouquinho no âmbito de previdência privada. Olha só, o que é previdência privada? É uma forma de poupança de longo prazo para evitar que a pessoa na aposentadoria sofra uma redução muito grande na sua renda. Isso daqui, pessoal, já pensando numa diminuição da sua renda, né? Eu parei de trabalhar, o meu fator previdenciário já não vai ser o mesmo, a gente sabe que existe uma defasagem das aposentadorias, ou seja, seria uma maneira de complementar para eu não sentir tanto, principalmente numa época, como a gente já disse, que é inversamente proporcional. Eu ganho menos e acabo gastando mais. Como sugestão e tarefa para casa, eu coloquei aí um link com um vídeo para vocês. Vou só passar aí no slide para vocês darem uma olhada. É um vídeo lá do YouTube, ok? Eu quero que vocês entrem, que vocês vejam aí em casa depois com paz, com tranquilidade. Inclusive, quando vocês puxarem esse link, que fala das vantagens da previdência privada, para que vocês pensem um pouquinho mais em relação a fundos, a guardar uma grana, o quanto isso faria diferença na vida de vocês, né? Fazerem projetos, porque realmente dá uma diferença muito boa. E vou dizer hoje, assim, como uma bancária, nós vendemos, né, esse produto, essa previdência privada, não mais para aposentadoria, a gente nem fala isso. Aposentadoria, aposentadoria, aposentadoria. A gente fala como um investimento. Então, pensando em fundos, eu tenho que fazer uma aplicação em fundos, né?
eu tenho um valor para aplicar em fundos. Em que fundo eu aplicaria? Então, tem algumas vantagens que a Previdência Privada tem, por exemplo, para quem faz a declaração completa do imposto de renda, né? A gente tem a Previdência PGBL, da qual você consegue até descontar 12% da base de cálculo do seu imposto de renda em termos de contribuição. E aí, esse valor que você pagaria agora, que seria 27,5, vamos dentro da tabela do imposto de renda, você consegue reduzir esse valor de imposto para até 10% depois de 10 anos, ou seja, você ganhou ou deixou de pagar aí 17,5%. Mas você tem que saber qual é o valor que você vai colocar, não dá para colocar tudo, porque senão você perde dinheiro. Ele tem também algumas particularidades, você não pode sacar aí nos primeiros meses. Os saques não são assim como sacar de uma conta, você tem que pedir um resgate, pode demorar até 5 dias para entrar na sua conta. Enfim, tem que ser analisado, né, as possibilidades, mas é um bom fundo para investimento independente. Só que quem aplica em previdência como investimento tem que pensar o seguinte, tem que esquecer daquele dinheiro, não achar assim, eu vou aplicar e eu posso resgatar, se eu precisar daqui 1 ano, 2 anos, eu vou resgatar. Não, tem que ser efetivamente um valor que você vai falar assim, olha, não vou mexer. Outra coisa, a questão da sucessão. A partir do momento que você coloca na Previdência, você diz quem são os beneficiários. E tem uma ótima maneira para você distribuir, né, o seu dinheiro sem ter problema, por exemplo, com inventário, etc. Até 1 mês atrás, 1 mês e meio atrás, ele não pagava nenhum tipo de imposto, né, que a gente chama de intervivos, né, na transferência ali, no seu recebimento. Então, se eu era beneficiária de um plano de previdência, eu simplesmente recebia aquele montante do plano, sem ter que pagar nenhum tipo de imposto. Então, o pessoal até deixava uma reserva, eu tenho 1 milhão, eu vou deixar 500, pelo menos, já em previdência, por quê? Primeiro, isso não vai passar por inventário, não tem que pagar o imposto, não tem que pagar advogado e a minha esposa, ou seja, os meus beneficiários, conseguem receber isso sem burocracia. Em 1 mês está na conta. Servia, inclusive, para as pessoas fazerem os seus inventários, etc. Depois começou o Rio de Janeiro, já tem uns 6 meses que começou a cobrar esse imposto. E os outros estados começaram a cobrar. Você vai, quando você recebe dinheiro, você não recolhe nada, dali uns dias você recebe uma guia para você pagar esse imposto. Isso está sendo questionado na Justiça, porque é uma regulamentação feita pela SUSEP de que esse valor de previdência, ele não teria cobrança de nenhum tipo de imposto. E está uma briga aí na Justiça, na verdade, gente que não pagou e está em juízo para não ter que pagar isso daí. Sinceramente, só se eles mudarem a lei, na minha opinião, né? Porque o governo vai lá, começa a cobrar, dá uma de louco, eu penso assim, deu uma de louco, mandei a guia, vai que eles pagam, tá tudo ok. Mas é ilegal, tá? Até então é ilegal e não tinha cobrança, até esses tempos não tinha cobrança. Tem gente que não está pagando e eu acredito que não vão pagar, a não ser que efetivamente eles façam uma alteração na lei. Alteração na lei para beneficiar o governo também não é tão difícil assim, então tem que ficar atento. Mas tem sim algumas vantagens, tá? Em relação a essa questão de pagamento de imposto de renda, a questão do beneficiário. Eu não quero deixar minha grana para uma pessoa só, né? Eu conheço várias pessoas que eu atendo. Eu só tenho sobrinho, não tenho marido, não tenho filhos, mas eu queria deixar tanto para esse, tanto para aquele. É uma maneira de você fazer com que a sua vontade seja cumprida, dentre outras vantagens, ok? Então, isso é uma tarefa para casa, né? Na verdade, é uma tarefa boa, algo que vocês vão fazer para vocês, tá? E falando um pouquinho mais da Previdência, vamos lá para o slide. Aí está o link para vocês entrarem e virem o vídeo, ok? E olha só, o processo de poupança consiste de 2 fases. Quando a gente fala poupança, que seria uma maneira de poupar o dinheiro, não a poupança efetivamente. Quais seriam essas fases? A primeira é o momento em que o poupador acumula um capital durante o qual receberá rendimentos. E essa segunda fase,
o momento de receber os benefícios que coincide com a aposentadoria para a maioria das pessoas, mas não necessariamente. Por quê? Quando você faz um plano de previdência, você escolhe a idade que você quer se aposentar, digamos, receber aquele benefício, que tem que ser no mínimo hoje, a idade mínima é 50 anos de idade. Quando chegar nos 50 anos, se você quiser receber aquele benefício, você já pode receber. Existem 3 maneiras de isso acontecer. Por tempo, por prazo determinado, vitalício ou de uma vez só. Você escolhe. Se chegando aos 50 anos você não quer receber, você também pode postergar isso. Ah, não, 50 eu estou muito nova ainda, eu achei que talvez eu ia precisar, vamos colocar 55. Depois você pode jogar 60, 65, enfim, isso daí você vai definindo, ok? No próximo slide, eu coloco aqui modalidades de plano de previdência privada, PGBL e VGBL. Eu coloco um link para vocês entrarem, eu vou só mostrar para vocês o que é, ok? Que é aqui, olha, você entra dentro da revista Exame, tá? E ele traz aqui, olha, 10 respostas essenciais sobre previdência privada. Quais seriam as perguntas aqui? Quais são as diferenças entre os planos de previdências abertos e fechados? Quais os regimes tributários dos planos de previdência? Para você entender um pouquinho mais. Tabela progressiva e regressiva, prazo de acumulação, etc. A terceira pergunta, quais as diferenças entre PGBLs e VGBLs? A quarta, quer dizer que o PGBL é mais vantajoso que o VGBL? Não necessariamente. Quais as taxas cobradas nos fundos de previdência? Onde investem os fundos de previdência? Devo acreditar nas simulações? Como reverto o plano de previdência para os meus herdeiros? É interessante aderir ao fundo de pensão da minha empresa? E devo optar pela tabela progressiva ou regressiva? Ou seja, aqui tem algumas perguntas, digamos assim, mais frequentes, né? Das quais as maiores dúvidas aí das pessoas quando elas começam a pensar num plano de previdência. Ou seja, vendo o vídeo que eu coloquei lá para vocês, o link, e depois vendo essas perguntas, vocês já tiram aí uma série de dúvidas. Vai faltar o quê, né? Vai faltar fazer uma simulaçãozinha boa, que por um acaso a gente tem depois o link aqui da simulação, e nós temos um último vídeo, tá? Que eu queria que vocês vissem, fala resumidamente a diferença entre PGBL e VGBL. Vamos lá, rapidinho? Olá pessoal, sou o professor Luiz Almada e estou aqui para falar de um assunto que é dúvida em muitas pessoas, PGBL e VGBL. Aquelas letrinhas, aquela sopa de letrinhas que todo mundo confunde. PGBL, VGBL, qual que eu faço, qual que paga imposto de renda, qual que não paga, qual que eu posso deduzir. Vamos acabar com essa dúvida agora, imediatamente. Preste atenção nos 2 tipos de plano que nós temos. PGBL, plano gerador de benefício livre, e VGBL, vida geradora de benefício livre. As diferenças dos dois é simplesmente na questão tributária. PGBL, tá vendo aí? PGBL. Olha a palavra PG que aparece aí, não aparece PG? PG o que é? PG é pago. Então, PG é para quem paga imposto de renda. Então essa é a diferença. PG paga, VG não paga. PG tem benefício fiscal, VG não tem benefício fiscal. PGBL, como eu disse, paga imposto de renda, VGBL não paga. Mas qual é o meu benefício, Luiz, de fazer um PGBL? Primeiro, você paga imposto de renda, se você paga imposto de renda, você tem uma restituição aí. E essa restituição, ela é devida na hora que você faz a sua declaração. Vamos dar um exemplo aqui, 60 mil reais, você fez a sua renda bruta, fez os seus abatimentos legais e sobrou 60 mil reais. Aí você tem 12% para abater, ou seja, R$ 7.200 a mais para aplicar na Previdência Privada. Quem faz o PGBL, paga imposto de renda, vai pagar menos até R$ 1.980. Ele tem um limite
de aplicação da Previdência de R$ 7.200 durante o período do imposto de renda dele. Então, de janeiro a dezembro, ele tem que aplicar R$ 7.200. Se ele aplicou até hoje, que nós já estamos em novembro, se ele aplicou até hoje R$ 2.000, ele ainda tem R$ 5.200 para aplicar, pode fazer um aporte único e pronto, ele vai cumprir todo o desconto que ele vai poder ter dentro da lei de R$ 1.980, ou seja, menos R$ 1.980. É uma boa quantia? Então é isso. PGBL ou VGBL. Este é o básico. Se você paga imposto de renda, faça um PGBL. Se você não paga imposto de renda, faça um VGBL. Mesmo assim, se você pagar um pouquinho só de imposto de renda, muitas vezes não compensa você fazer o PGBL. Por isso, procure sempre um corretor de seguro. A gente sempre fala isso. O consultor de seguro, o corretor de seguro, é um profissional de grande importância para lhe orientar. Só um aditivo aqui, nos Estados Unidos, o corretor de seguro, o consultor, ele é considerado a 6ª profissão mais importante na questão da orientação ao segurado, da orientação ao investidor, da orientação da pessoa proteger o patrimônio. A gente sempre diz que tanto previdência quanto seguro é para o inesperado, porque a gente quer envelhecer com dignidade. Se você conhece alguém que está aposentado hoje e satisfeito, me diga, que eu quero saber também, que eu não conheço. Então você tem que começar agora, preparar o seu futuro. E o plano de previdência privada é isso. Quanto mais cedo você iniciar, menor será a sua mensalidade para você ter uma renda razoável. E se seu filho nasceu hoje, daqui a uma semana, faça já, desde logo, assim que nascer, o presente que se deve dar ao filho, um plano de previdência privada infantil. Todas essas informações estão aí no nosso site, pgbl ou vgbl.com. Você vai ter as informações e muito obrigado pela atenção. Qualquer dúvida, escreva. E aí, pessoal, nosso último slide, eu trago o simulador, tá, da Previdência, ok? Que eu só vou mostrar para vocês como é que é, vocês vão entrar dentro do site, vai entrar aqui, ó, clica aqui para iniciar, vocês vão preencher os dados básicos, vão colocar nome, data de nascimento, sexo. Próximo passo, ele já vai te dar o cálculo de benefício e ele vai dizer o seguinte, com possibilidades, se é para renda vitalícia, se é por tempo determinado, você pode alterar o valor da contribuição, alterar o tipo de benefício, como que você vai querer, enfim. E você consegue fazer essas simulações, faça o quanto antes. É o que eu falei lá no comecinho da aula. A hora que você fizer essa simulação, você vai falar assim, meu Deus, se eu tivesse começado a contribuir 10 anos antes, tá, mas ainda dá tempo para quem? Para o filho de vocês, ok? Ou para você, aumenta um pouquinho a contribuição e vai rolar também, ok? Esse é um assunto muito extenso, nós poderíamos ficar aqui aulas e aulas falando sobre isso. Espero que tenha sido realmente esclarecedor. E eu, apesar de ser a última aula, continuo à disposição de vocês aqui para eventuais dúvidas, ok? Aguardo vocês. Até a próxima. Fiquem com Deus e até mais. Bye, bye, pessoal. Grande abraço.